Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que você possa estar sendo assistido pelo Senhor e surpreendido por Ele. E com certeza Deus tem te abençoado, Deus tem te protegido, Deus tem te guardado em tudo, porque essa é a verdade de Deus. Amém? Boa tarde aos irmãos no Brasil, a paz do Senhor, graça e paz a todos, amém? A irmã Lília, irmão Léo Ferreira, a irmã Pati, amém? É um prazer estar com os irmãos. Por enquanto, esse é o nosso meio de estarmos juntos, mas eu creio que já daqui para frente já podemos cultuar nos lares e vai estar aí aberto aí quem quiser ter um grupo familiar na sua casa, amém? Estamos aqui para isso, amém? E é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com cada um dos irmãos, o irmão Juvencio, a irmã Nilmar Mendes, a irmã Alejandra, e todos aqueles que estão aí se manifestando, que Deus possa visitar o seu coração com alegria, ou multiplicar o que já tem aí, alegria, paz, gozo e as virtudes do Espírito Santo, que o Senhor possa te surpreender a cada dia, amém? Porque Ele é o nosso Deus, Ele tem um compromisso com você, e esse compromisso é de estar com você todos os dias até a consumação do século. Ele vai estar cumprindo a sua palavra na sua vida, sem dúvida alguma. Você não terá necessidade nenhuma, porque você tem um Deus zeloso, um Deus perfeito. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar orando com você nesta hora, seja por coisas simples ou simplesmente que o Senhor venha manter a paz que está na sua vida, a saúde, seja por um socorro, seja simplesmente por esse momento, por estar na presença dEle. Olha, Senhor, comigo, amém, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, pelo que Ele ainda fará na sua vida, porque Ele vai te surpreender. Isso é certeza. Amém? Ele já tem uma surpresa para mim e para você que é ímpar, já pertence a nós. E quando chegar o nosso dia, nós estaremos no reino dos céus, onde o nosso Senhor habita. Teremos um corpo como o dele e estaremos com ele para todo sempre. E ainda viremos aqui nessa terra para socorrer a Israel, a ajudar, porque já está escrito, então nós voltaremos aqui e ficaremos aqui por 1000 anos. Então tem tudo um plano escrito para eu e você vivermos. Já está proclamado na palavra, e fogo, água, nada pode destruir a verdade de Deus. E isso garante a você toda a segurança necessária que você venha precisar neste mundo. E além do túmulo, o dia que eu e você partirmos aqui para o encontro do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças a Ti, louvar e exaltar o nome do Senhor, pois bom tem sido o Senhor para conosco, zeloso, bondoso, misericordioso. O Senhor é um Deus que tem nos surpreendido. Muito obrigado, ó Deus, porque todas as Tuas promessas feitas a nós, não há dúvida alguma que se cumprirá, porque há coisas muito além daquilo que o Senhor nos prometeu, as quais estão nas Escrituras, que fala do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desde o início, desde Gênesis, o Senhor usou Moisés para declarar o teu plano salvífico ao mundo. E há 2000 anos o nosso Salvador veio cumprindo tudo que estava escrito ao seu respeito. Então, quanto mais aquilo que o Senhor tem nos prometido, que é pormenores, não se compara a todas as promessas e tudo aquilo que Jesus tinha que cumprir para honrar ao Pai e o seu propósito. E Ele fez todas as coisas conforme estava escrito. Então nós estamos seguros e veremos
o agir e o mover do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nos visita com a tua presença, visita a tua igreja com a tua graça, com a tua unção, Senhor, com a tua alegria, com o teu socorro, com o milagre necessário aos quais os teus filhos aguardam de ti, Senhor. Em todas essas mudanças que estamos vivendo hoje, estamos seguros e que essa segurança possa gerar confiança, Senhor. Que cada um dos teus filhos possam ter essa certeza, embora pareça que tudo está fora de lugar. Mas quando estamos no Senhor, tudo está certo, tudo está correto e tudo está sendo conduzido pelo Senhor e da forma que deveria ser. Senhor, fala conosco pela tua palavra, nos instrui conforme o teu querer e que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha produzir em nossas vidas mudança, Senhor, confiança e renovar a nossa fé em nome de Jesus. Peço ao Senhor Deus, orando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de compartilhar com você uma palavra aqui em Mateus, no capítulo 6. O Senhor, Ele é o dono da obra. Nós somos servos chamados para cumprir o seu propósito. E é o Senhor que conhece os nossos corações, o seu coração. E Ele sabe o que nós precisamos ouvir e o que nos fará bem no momento adequado. Então, às vezes nós corremos de um lado para o outro, buscando uma palavra ou outra, às vezes até fugindo de certas palavras, mas como é o Senhor que conhece os nossos corações, Pai do Senhor, irmã Pati, Deus abençoe. Então, é Ele que manda. Então, é Ele que nos dirige conforme a sua vontade. E a vontade de Deus é que ministremos uma palavra que parece ser repetida, mas ela é oportuna, irmãos, tanto pelo momento que estamos vivendo e também para entendermos como funciona o reino de Deus. E eu e você estamos nesse reino. Amém? Mateus capítulo 6, no versículo 25, eu não vou pregar sobre todos esses versículos, eu quero me ater a um versículo apenas, mas eu vou ler até o versículo 34, para o nosso conhecimento, ou simplesmente para nos lembrarmos daquilo que nós já conhecemos. E aqui em Mateus 6, no versículo 25, diz assim a palavra: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, por acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Essa é a palavra que foi ensinada por Jesus aos seus discípulos e todos aqueles que o rodeavam
E Jesus está falando sobre ansiedade e solicitude da vida, o cuidado que precisamos no dia a dia e a ansiedade que nos preocupa a tal ponto com aquilo que nos falta ou com aquilo que nós precisamos e talvez que ainda iremos precisar. Não estamos precisando ainda, mas iremos precisar. Na sexta-feira nós falamos sobre ansiedade ou ociosidade versus devocional. Quando nós paramos por um momento e meditamos na palavra, descobrimos quem nós somos pela palavra. E descobrimos que Deus tem todo um cuidado com o seu povo. E todo esse cuidado que Deus tem com o seu povo que está na palavra vai refletir no seu dia a dia. E eu e você precisamos parar para conhecer o que Deus tem ao meu respeito e o que Deus fala ao meu respeito e quais são as propostas de Deus para mim que faço parte do seu reino. E uma coisa interessante para entendermos de reino, irmãos, e justiça, que é o versículo 33, é onde eu quero estar falando com os irmãos, já falei várias vezes. E sempre que o Espírito Santo estiver me conduzindo, não tem como fugir daquilo que Deus quer. E para você entender como funciona o reino e justiça, para exemplificar esse versículo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você que está aqui na Bélgica, e você que está aí no Brasil, nesses dias de pandemia, a justiça ou o governo da Bélgica, ao qual você está inserido, para a proteção do seu povo, para quem tem documento, está de acordo com a lei, com a justiça do país, foi dado a eles um valor X, não vou mencionar aqui o valor, mas foi dado a você. Você sabe o que você recebeu por não ter trabalhado esses dias de pandemia. Você recebeu um salário do rei, aqui na Bélgica. Quem está no Brasil, que tem um CPF, recebeu uma quantia também para passar esses dias de pandemia por não estar trabalhando. E você teve que se resguardar dentro de casa. Então, para você se manter e manter a sua família, o reino da Bélgica e o governo do Brasil liberou para quem é cidadão uma quantia. Quem está aqui na Bélgica não tem documento e que é apenas crente está sob o governo de Deus, irmãos. E do mesmo jeito, quem tem documento aqui e foi assistido pelo governo e recebeu um valor para se manter nesse país, quem está no reino de Deus teve o mesmo cuidado, porque o reino de Deus funciona como o reino dos homens. Tem a sua justiça, ou seja, tem as suas leis. Então a lei da Bélgica estabeleceu um valor por 2 meses, talvez, digamos que seja, eu não tenho essa certeza. Você recebeu durante 2 meses, porque o governo da Bélgica estabeleceu por lei que todos aqueles que trabalham e têm documento seriam assistidos. Quem tem comércio receberia um valor por não estar abrindo a sua loja. Amém? Os irmãos entenderam como funciona um reino e a sua justiça? Então, o governo desta nação onde nós estamos estabeleceu por justiça o direito de você receber valores para se manter, para pagar o seu aluguel e toda a sua despesa. Né? Com certeza o valor daqui ele é acima do valor do Brasil, mas isso vai de cada governo e de cada realidade de cada governo.
nós temos uma realidade no reino de Deus. Esse reino nunca vai falir. A pandemia que atingiu o mundo causou problema na economia do mundo inteiro. Mas no reino de Deus, a pandemia não causou problema de nenhum. E nós fazemos parte do reino de Deus. Esse reino está dentro de nós. E a justiça desse reino funciona normalmente. Amém, irmãos? Funciona normalmente. Você está protegido, tanto pelo governo da Bélgica, para você que está legal no país, como para aqueles que estão aqui e não têm documento, mas faz parte do reino de Deus. E aí a gente poderia colocar a prova. Eu duvido que você não foi assistido por Deus nesses dias. Além de ter, talvez, provavelmente recebido do governo aqui, ainda foi assistido por Deus. Isso é que é melhor. Você foi assistido por 2 governos. No Brasil também, você foi assistido pelo governo brasileiro e foi assistido pelo governo dos céus, o governo de Deus, o reino de Deus. Amém? Esse é o assunto que nós vamos falar. O que tanto nos preocupa diariamente são as necessidades que possamos estar passando ou que ainda nem chegou à nossa casa, mas nós já estamos preocupados com elas. Talvez nós já estamos preocupados com o celeiro que está cheio e que ele deve ser mantido cheio. É lógico que ele vai acabar, vai esvaziar o celeiro. Mas quando ele esvaziar, já é outro período, você já fez os seus planos. Quando ele esvaziar, você vai ter que enchê-lo de novo. E para enchê-lo de novo, com certeza no mês seguinte, o dinheiro vai entrar e aí você vai resolver esse problema. Então nós podemos andarmos apreensivos antes do tempo, ou estarmos apreensivos por realmente haver uma necessidade. O celeiro esvaziou, faltou a roupa, o dinheiro acabou. Tudo isso é real e tudo isso acontece com todos nós. E Jesus aqui, ele ensina para os cidadãos do reino como é a postura de cada cidadão. Se o governo dos homens não falha com seus cidadãos aqui da terra, quanto mais o rei, o senhor desse reino, de forma alguma ele faltará com os cidadãos do seu reino. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é firme e ela é poderosa. Se você observar em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. O que é a justiça? A palavra de Deus, a vontade dele, que já estava escrito na palavra. E você vai lembrar de João Batista, o qual Isaías já falava sobre ele. Isaías dizia, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías já estava falando de João Batista. E quando João Batista estava exercendo o seu ministério, batizando no Rio de Jordão, lá no capítulo 3 de Mateus, Jesus se apresenta a João Batista como qualquer judeu. Porque como todo judeu estava batizando, Jesus, como um bom judeu, também se apresentou para ser batizado. E quando Jesus apareceu para João o batizá-lo, João Batista, nós podemos dizer, leva um susto. Eu que preciso ser batizado por ti e tu venha a mim? E Jesus fala para João Batista, deixai agora, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, toda a palavra já estava escrito que Jesus tinha que cumprir tudo que estava escrito, a justiça, a palavra, a lei de Deus. E aí a palavra diz que
João, ele admitiu, João aceitou batizar Jesus, porque estava escrito. E Jesus está dizendo aqui, buscai em primeiro lugar, antes, irmãos, das nossas preocupações, das nossas ansiedades. Por isso que Maria escolheu a melhor parte, foi correr para os pés do Senhor. Antes de qualquer tarefa, nós podemos administrar o nosso tempo e correr para os pés do Senhor. Maria fez isso, correu, a ministração de sexta-feira passada, correu para os pés do Senhor e ouvia os ensinamentos de Jesus. Ela não só viu o poder, mas também cresceu por meio dos ensinamentos. E o que eu preciso é crescer em Deus, conhecer ao meu respeito o que está na Bíblia, o que Deus diz ao meu respeito, o que Ele tem para mim como cidadão do reino. E aí Jesus fala, como cidadão do reino, nós não podemos, porque nós andamos por fé e não por vista. Por vista, nós vamos ver a falta do alimento, ou ele acabou, ou ele está acabando, a falta do dinheiro para comprar alguma coisa que está faltando em casa, talvez o trabalho que nesse exato momento foi embora, alguma necessidade bateu à nossa porta. Aí Jesus está ensinando como o cidadão do reino age. Não anda ansioso por nada dessas coisas, mesmo que venha a faltar tudo isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. E Jesus nos compara como um pássaro. Nós valemos mais do que um pássaro, mais do que os lírios do campo. O Senhor cuida do pássaro, Ele cuida dos lírios, e expõe que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírios do campo, que logo pela manhã eles seca e depois é lançado ao fogo. Aí Jesus fala que ele cuida de tudo e fala que o nosso valor excede todas as coisas criadas. Então, qual é a minha posição como cidadão dos céus? Buscar o reino. Como funciona a busca desse reino? Conhecendo aquilo que Deus expõe na sua palavra. Como ele diz aqui, é o que nós estamos falando. A posição do cidadão do reino não é de se preocupar. Nós somos seres humanos. Uma hora ou outra, o medo, a ansiedade vai tentar se apoderar de mim e de você. E aí é hora de corrermos para os pés do Senhor ou permitirmos que a ansiedade vire uma angústia e até uma depressão. Tudo isso pode acontecer, porque somos seres humanos. Vamos ser, sim, acometidos de ansiedade, mas se voltarmos para o Senhor, essa ansiedade vai dar lugar à confiança. Porque o papel do cidadão do reino de Deus é buscar o reino, buscar o Senhor, buscar conhecer a sua palavra e viver essa palavra, para que tudo que está registrado no reino, irmãos, como nós falamos aqui, o povo do reino da Bélgica teve todo um cuidado dos seus governantes. Foi assistido e tiveram como passar esses dias, porque as coisas aqui já estão voltando ao normal. Irmã Helenice, pastor Joel, irmã Nélia de Fátima, Viana, minha cunhada, seja bem-vindo, Deus os abençoe, Pai do Senhor para os irmãos. Todos sobreviveram. Você vê como a lei dos homens funciona. Se em algumas nações não funciona, a culpa não é de Deus, é negligência dos líderes. Mas todo governo, todo reino, toda nação tem as suas leis, e as suas leis é para se cumprir. Se as leis dos homens falharem, que é a sua justiça, as de Deus não falham, jamais falharão.
É impossível que elas falhem. E aqui nós vemos Jesus mostrando como eu e você estamos seguros. Ele não falou nada do que ele gostaria de falar. E ele não fez nada que ele gostaria de fazer. Mas ele fez tudo que estava escrito que ele teria que fazer. Ou seja, a justiça de Deus, as leis de Deus que estava escrito ao respeito do seu filho, para que ele cumprisse, ele seguiu cabalmente cada passo, por mais terrível que fosse, até o que Isaías fala no capítulo 53. Para nós entendermos que é justiça, que é a palavra, é a lei de Deus. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem abrir a sua boca. Por que Jesus foi caladinho, como ovelha muda para o matadouro? Porque Deus expressou a sua justiça pela palavra. A sua lei já foi determinada. Ou seja, a vontade de Deus estava escrito. Assim irá o meu filho para o matadouro, calado, sem abrir a sua boca. Ou seja, irmãos, nós vimos Jesus cumprindo toda a lei e tudo que estava escrito conforme registrado nas Escrituras. Então o que o Senhor diz para mim e para você? Para buscarmos a justiça dele, buscarmos o que está escrito, que é impossível falhar. E isto é uma prova que o próprio Jesus veio e cumpriu tudo, conforme estava escrito. Ele seria levantado no madeiro. E ele foi levantado no madeiro, e como estava escrito, quando ele fosse levantado ao madeiro, ele atrairia todos a ele mesmo. Olha como a palavra é poderosa e como eu e você precisamos tirar tempo para conhecermos o Senhor por meio da palavra e saber o que essa palavra me assegura. E aí nós vimos como a justiça de Deus funciona. Está escrito, é a justiça de Deus, a vontade dele foi escrita, e a vontade dele foi cumprida pelo Filho, e a vontade dele foi cumprida por vários personagens bíblicos no passado, e no presente hoje, nós como cidadãos do reino, estamos procurando viver esta palavra, porque ela é verdade, o que está escrito aqui é para se cumprir, e o Senhor disse que eu e você valemos mais do que as aves do céu, as quais elas não semeiam e nem plantam, mas o Pai Celeste a cuida. E vós valei mais do que as aves dos céus. Aqui Jesus está expondo uma verdade do nosso mundo. Você vê pombos sendo alimentados nas praças, que é proibido. Você sempre deixa uma migalha cair no chão, que os pombos acabam alimentando. Você tem toda uma natureza onde os animais, as feras do campo, se alimentam diariamente, porque esse é o cuidado de Deus. Quanto mais eu e você, que somos filhos de Deus, nós somos a imagem de Deus. Isso denota, irmãos, a verdade da palavra. Isso mostra o que nós estamos vivendo e que estamos assegurados por Deus que Ele vai velar por nós em todas as questões, em todas as situações. Estava vendo uma frase hoje, falando sobre o versículo 33. A frase diz assim: as coisas grandes que eu busco de Deus no seu reino, ele me responderá com coisas pequenas. E quando eu busco saber das coisas do céu, ele me responde com coisas grandes na terra. Ou seja, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais buscamos as coisas grandiosas aqui na terra, teremos a resposta de coisas pequenas. Mas quando buscamos o reino e a justiça de Deus,
teremos respostas grandes aqui na terra, porque o nosso coração não está pegado nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. E quando isso é uma verdade, as respostas são tremendas aqui na terra. Pastor Gabriel, pastora Liliane, amém, sejam bem-vindos, Deus os abençoe, paz do Senhor. Amém, irmãos? E o que nós temos para o nosso mundo são necessidades. E essas necessidades são diárias, semanais, são mensais, são anuais. E aí o Senhor está nos redirecionando para uma postura diferente no reino. Em vez de buscarmos ansiosamente pela sobrevivência, por a falta de alguma coisa, às vezes até por um sonho, e dedicarmos à busca do reino e a justiça de Deus, busque a justiça de Deus, ou seja, busque o que está escrito na palavra. Você terá a resposta de tudo aquilo que você busca em Deus. Nós temos toda a segurança necessária para o reino que nós estamos. Eu estava comentando hoje sobre os cidadãos dos céus, que está no reino de Deus, e os cidadãos terrenos, que estão, seja na Bélgica, seja no Brasil. O governo do Brasil é obrigado a dar toda a segurança ao cidadão. Segurança nas leis, segurança policial, segurança jurídica, dar a todos os moradores todo o cuidado necessário, porque é dever do governo. Saneamento básico, água e luz, esgoto, isso é obrigação do governo. Isso é o dever do Estado e direito do cidadão. O dever do reino, o dever do rei, tudo aquilo que nós precisamos está exposto no Estatuto do Reino ou nas Escrituras. Tudo que é direito seu, Deus expôs na Bíblia, nas Escrituras. Todo o nosso direito está aqui. Está dentro da sua palavra. Todos os seus direitos estão aqui. Infelizmente, há governos relapsos, há governos falhos, que falha com o direito do cidadão. Mas o nosso Deus não é homem e nem filho de homem. Ele não se arrepende, ele não volta atrás no que ele diz, e ele falando, ele cumpre, e ele falou, e está registrado em 66 livros o que ele falou. E um povo que viveu e vive debaixo deste governo, que é assistido por ele, que é o seu povo, Israel terreno. Nós somos o Israel de Deus, ou Israel espiritual. Eles foram assistidos por tudo que está escrito, e é assistido até hoje. Nós estamos vivenciando a verdade da palavra dia após dia, socorro de Deus, proteção, uma oração que eu não preciso estar do seu lado para ministrar um milagre, uma mudança na sua vida. Esse é o poder que existe no reino, a qual está dentro de nós. Então temos, irmãos, toda a segurança, como em um governo, em uma nação, que o seu governo é obrigado a dar todos os cuidados aos seus cidadãos. Assim é o governo de Deus sobre os homens, sobre mim e você. Temos todo o cuidado desse governo. E por isso que, como cidadãos desse reino, eu e você já temos assegurado que nas nossas necessidades
teremos a resposta que precisamos no momento que estamos em falta de alguma coisa. E se porventura ele te fez alguma promessa, já está assegurado que ele vai responder no tempo certo aquilo que ele te prometeu, porque já está no estatuto do reino. As leis desse reino já está estabelecido e nós temos conhecido que é a palavra de Deus, dando segurança total para mim e para você. Eu estava comentando, nesse governo que nós estamos, no reino de Deus, nós temos segurança própria. Eu estava até comentando. Infelizmente, tem pessoas que abrem mão dessa segurança. Os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, livra e os guarda. Nós temos segurança própria. Porque na lei ou na justiça desse reino existe um exército de anjo que está a serviço dos cidadãos do reino. Então nós temos segurança própria e ainda temos segurança no governo onde nós estamos, na nação onde nós estamos. Você tem um privilégio duplo. Você tem segurança dos homens. Se faltar a segurança dos homens, você tem a segurança de Deus que não falta. Você tem a segurança do Estado. Se faltar a segurança do Estado, a segurança de Deus que está no reino, para os seus súditos não faltam. Então, o papel dos cidadãos é não andar no ativismo do dia a dia, aonde muitos estão aprisionados, ao ponto de não ter tempo de observar na lei do governo, do reino onde você está, sobre aquilo que você precisa saber como segurança para você. Nós temos lá em Isaías, isso faz parte para os cidadãos do reino, está no Velho Testamento, mas é trazido para o Novo. Nós podemos traduzir para o Novo. Para o Velho, está lá no Velho Testamento, Isaías, quando o Senhor diz para a nação dele: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Isso é proteção de quem está no reino. E quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. No Novo Testamento, nós temos uma declaração de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. É o que nós já sabemos. Todos os dias. Até a consumação do século. Nós temos uma presença real de Deus, por meio do seu Espírito em nós, 24 horas por dia, até a consumação do século. Se é 100 anos que você vai viver, você tem essa total proteção do reino, porque você é cidadão do reino de Deus. Como Israel tem toda a segurança decretada na lei, vinda de Deus para eles, a igreja tem a mesma proteção e segurança e promessas que não falham. Como você está no Brasil e você que está na Bélgica, como cidadão, você foi assistido pelo governo onde você está. E você recebeu valores por ser cidadão, porque você não podia ir trabalhar, mas você tinha dívidas para pagar, você tinha faturas, e o governo te assistiu com as suas necessidades. Assim também é o governo de Deus. E por isso que o rei, o senhor deste governo, não aceita que os cidadãos do seu reino vivam de um lado para o outro, ansiosos, solícitos, angustiados por alguma coisa que lhes falta. Porque nós temos um Senhor que está decidido e é o seu caráter que é
imutável, em perfeição. Esse é o estado do nosso Deus, perfeito. E ele cumpre tudo aquilo que está escrito para os seus súditos. E também ele trará juízo, que é a justiça de Deus, já está escrito. A justiça de Deus virá sobre todas as nações. E por isso que o Senhor fala para nós no versículo 33, buscai o reino e a justiça, ou seja, buscai o que está escrito. A lei do Senhor refere-se a você e refere-se a todos os cidadãos da terra, em todas as nações. Jeremias 23, no versículo 5 e 6, o Senhor diz, né, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo de justiça e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Jesus virá cumprir tudo aquilo que está escrito, a justiça de Deus. O Senhor está usando Jeremias para expor a sua justiça que será cumprida por meio do renovo de Davi, que é Jesus. E ele diz no versículo 6, e nos seus dias Judá será salvo, e habitará seguro. Seguro, irmãos. E será seguro. O Senhor dará toda a segurança ao seu povo quando vier buscá-los e salvá-los. E nós estaremos com o nosso Senhor lá em Israel. Deus já sentenciou o mundo e liberou a sua justiça, a sua promessa a ajudar, que será salvo naqueles dias. Será salvo e habitará seguro. Seguro. Porque esta é a justiça já determinada por Deus. A palavra do Senhor. Então eu e você precisamos buscar a justiça de Deus. Antes de buscar ociosamente as coisas deste mundo, buscar saber o que Deus tem para mim. O que está exposto na palavra que fala ao meu respeito. Quando eu busco o reino e a justiça de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas, é o bônus que Deus tem para mim e para você. Deus tem um bônus para quem busca o reino e a justiça dele. Infelizmente, em nosso meio, muitos têm buscado, em primeiro lugar, as coisas deste mundo e depois o reino e a justiça de Deus. Então ele está colocando de lado o reino e a justiça para buscar com seus próprios esforços, o esforço, a sua subsistência e todos os seus projetos de vida. Enquanto Deus tem todas as coisas para mim e para você prontos, que é o bônus quando nós buscamos o reino e a justiça de Deus. E podemos inverter, como nós falamos na sexta-feira. Marta estava angustiada e preocupada com muitas coisas. Alguém tinha a palavra na casa dela, que era o Senhor. Maria logo correu para os pés para ouvir, porque Jesus estava com a palavra. Mas Marta estava preocupada em cuidar no serviço e não observou que a melhor parte ela deixou de lado e foi cuidar das necessidades dos hóspedes. E o momento correto era de aprender sobre a justiça do reino, que era a lei do reino. Por isso que Mateus 5:20 diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Ou seja, se o que está escrito para que a igreja cumpra, se nós não fizermos, se a nossa justiça não exceder o que está escrito a respeito da igreja, não há lugar para mim e para você nos céus. Por quê?
porque deixamos de cumprir a justiça, a palavra. Por isso que em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E interessante, irmãos, que o texto está falando de problemas entre irmãos, porque há aqueles que não comem determinado tipo de comida, mas você está liberado para comer porque você é forte. Mas você, ao comer, vai escandalizar o irmão. Mas na presença dele, quando você deixa de comer, você está recebendo o favor de Deus, como no versículo 18 diz, e aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. E aí nós temos pormenores, a justiça de Deus, ou seja, o escrito que o Senhor deixou por meio do apóstolo Paulo, nas epístolas de João, nas epístolas de Pedro, Tiago, é o nosso ensino, é para o nosso crescimento, é a justiça de Deus escrita na palavra. E aí quando você deixa a comida para que o seu irmão não escandalize, você está sendo agradável a Deus e aprovado pelos homens. Essa é a justiça que eu e você temos que buscar. Nós não aplicamos a nossa justiça própria. Por exemplo, não cabe aos cidadãos dos céus ser vingativo, porque quem faz justiça pelos seus, quem faz justiça por mim e por você é o Senhor, é Ele que nos justifica. Por isso a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a vontade de Deus, que os seus cidadãos tragam o operar que age nos céus para a terra. Né? E aí o Senhor completa, ensinando para os discípulos, quando ele fala do perdão. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí o Pai declara, se eu e você não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nem o Pai também nos perdoará. A justiça de Deus está exposta na oração do Pai Nosso. É obrigação minha e sua perdoar aqueles que nos ofenderam, porque senão nós passamos a agir com justiça própria. Aí vamos aplicar a nossa justiça. Por isso nós vimos vinganças. Por alguém matou um fulano e o parente decidiu que vai vingar a morte do seu parente. Justiça própria. E o crente não age na sua própria justiça, porque você é cidadão dos céus e já está a justiça de Deus decretada por mim para você, está escrito. Ele é a nossa justiça. É Ele que justifica a mim e a você. Se alguém sair falando mal de você, não cabe a você sair batendo boca com aquela pessoa. O certo é você exortar aquela pessoa, mas não aplicar a mesma situação, a mesma regra que aquela pessoa aplicou com você, porque nós não temos justiça própria. O Senhor é a nossa justiça. E o Senhor enviou a justiça dele aos homens para que eu e você fôssemos perdoados. É Jesus Cristo. Ele nos justificou. Por isso que eu e você não carregamos mais o peso do pecado sobre nós. Então, enquanto nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo que nos torna ociosos, deixamos de entender como funciona o reino e a justiça de Deus em nós, que somos cidadãos dos céus. E aí sempre seremos atingidos pelas dificuldades, pelos problemas. O nosso espírito vai ficar conturbado e a nossa alma, que é a nossa carne, vai atuar por conta própria. E corremos o risco de
deixarmos de crer em Deus por acharmos que o Senhor não nos socorre. Nós temos lá uma passagem no Velho Testamento dos 3 jovens, né, que foram lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles deixaram bem claro para o rei que eles não iam se prostrar diante da estátua para adorá-la. E eles deixaram bem claro: fique sabendo, ó rei, se Deus nos livrar, ou seja, não vamos buscar livramento por conta própria. E eles foram lançados na fornalha. E lá entrou Deus para justificar. Ele viu o 4º homem. Eles viram o Senhor na fornalha. Ele é a nossa justiça. É Ele que nos dá livramento. É Ele que nos socorre. É Ele que sana as nossas necessidades. É Ele que cura a ferida das nossas almas. É Ele que refrigera, irmãos, a nossa alma. É Ele que é o nosso socorro. Filipenses 4 fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas tudo com oração e súplica. E o Deus de paz, Ele vai trazer sobre mim e você, neste momento de angústia e ociosidade, gozo. Ou seja, a primeira coisa que Deus vai fazer é estabilizar o nosso íntimo, o nosso espírito, para que tenhamos paz para lidar com o problema. Paulo está dizendo em Filipenses 6, 4, 6 e 8, Pai do Senhor, irmão Robson, Deus abençoe, seja bem-vindo. Que provavelmente, irmãos, o socorro ali é para a nossa alma. Não é o socorro que nós estamos precisando, porque nós estamos fora de si. Nós estamos angustiados. Nós estamos ansiosos por causa do problema que veio. E a primeira coisa que o Senhor quer fazer comigo e com você é nos estabilizar nele. Para termos paz no nosso espírito. E aí nós vamos conseguir organizar a nossa mente, o nosso espírito. A nossa fé vai ser ativada de novo. E aí nós vamos poder lidar com o problema que virá o socorro de Deus no tempo determinado pelo Senhor. Irmão Guilherme, seja bem-vindo. Guilherme Garcia, Deus abençoe. No tempo determinado por Deus. Nós temos a justiça de Deus que foi escrita para se cumprir. Como Jesus cumpriu a sua parte, agora cabe à igreja cumprir a justiça de Deus também, que é a sua palavra, já está exposto, determinado. Enquanto nós estamos envoltos aos problemas e buscando soluções de situações que fogem ao nosso controle, estamos perdendo a oportunidade de recorrer àquele que tem o controle de todas as coisas, de tudo. E Deus está disposto a responder todas as nossas necessidades e trará para mim e para você as provisões necessárias para o dia a dia. Ele irá nos experimentar, irmãos. Ele irá experimentar a nossa fé. E isso a palavra deixa bem claro. E o interessante é que eu e você, nos dias de hoje, se fala muito de arrebatamento, se fala muito de ir para os céus. Se eu e você nos preocupamos só com as coisas desta vida, conforme o apóstolo Paulo fala, se buscarmos só as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se os nossos olhos estiverem voltados só para as coisas deste mundo, é de se preocupar com o arrebatamento. É de se preocupar com a vinda do Senhor, porque nós não estamos focados no reino e na justiça de Deus. Não importa o dia que ele vai vir ou hora. Se você está focado no reino e na justiça de Deus, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, não importa a hora que ele vier. Ele pode vir quando você estiver dormindo, quando você estiver trabalhando. Ele pode vir quando você estiver em um momento de lazer. Mas a palavra fala, vai ter 2 em uma cama, um será tomado, o outro será deixado. Por quê? Um está focado no reino e o outro está focado nas coisas, desligado de Deus.
E eu e você, como cidadão dos céus, temos que estar cientes que o Senhor desse reino cumpre com a sua palavra, ele cumpre com a sua parte, como o governo onde nós estamos. O papel do governo é assistir e cobrir e socorrer as necessidades dos cidadãos. Esse é o papel dos líderes. E digamos que eles cumprem, eles não são falhos nas suas obrigações, porque o nosso Deus não é falho no seu papel em cumprir toda a sua palavra. Tudo aquilo que está registrado em nosso favor, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Jesus declara lá em João 14, quando ele diz, não vos perturbeis, não vos perturbeis, porque para onde eu vou, vocês também irão. Vou preparar lugar, porque onde eu estiver, vós estareis. E Tomé declara, Senhor, não sabemos onde o Senhor vai, e nem o caminho. E Jesus declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, irmãos, não é para eu e você nem estarmos preocupados em relação aos céus, porque eles já nos pertencem. E o Senhor foi preparar lugar para mim e para você. Nós somos cidadãos dos céus. É o nosso direito de herdarmos os céus. Agora, cabe a mim e a você estarmos focados no reino e na justiça desse reino, que é a palavra de Deus. Então, quando nós buscamos, em primeiro lugar, aquilo que nos é devido e deixamos as necessidades não nos perturbarem, irmãos, nós vamos conseguir executar o nosso papel como membros deste reino. Nós somos cidadãos do reino e cabe aos cidadãos do reino buscar, em primeiro lugar, o reino e a justiça desse reino. E aí não teremos problema nenhum, porque o nosso lugar nos céus está garantido. Buscando o reino e a justiça de Deus, nós estamos perseverando, porque só aqueles que perseverar até o fim, porque foi a palavra do Senhor, aqueles que perseverar até o fim, far-lhe-ei coluna do meu templo. Então, a importância de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça é primordial aos cidadãos dos céus. Porque fazendo assim, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É o bônus de Deus para mim e para você. E às vezes buscamos muitas coisas e alcançamos pouco. Mas quando mudamos o nosso estilo de vida como cidadãos dos céus e passamos a dar crédito e colocamos prioridade em buscar o reino dos céus, o que nós nem pedimos, o Senhor trará. As demais coisas que nos afligem, o Senhor já tem reservado para a sua igreja. E o papel da igreja não é inverter o que está escrito. E Jesus ensinando aqui deixa bem claro, isso não é coisa dos cidadãos dos céus. Isso não é coisa daqueles que vivem de fé. Essas coisas são coisas daqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Isso é coisa de pagão, é de gentil, de ímpio, de pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Aqueles que tiveram encontro com Cristo, o papel deles é buscar. O Senhor não está falando para você abrir mão dos seus afazeres. Não está falando para você deixar de trabalhar. Não está falando para você deixar as suas obrigações de lado. Ele está simplesmente colocando as coisas em ordem. Os cidadãos dos céus, independente da sua correria, dos seus afazeres, põe em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Põe a palavra de Deus em ação na sua vida, para
aplicar, para praticar. Infelizmente, tem crentes que vivem em guerra com os outros. São dois cidadãos dos céus que está em crise existencial, porque, na verdade, está fora da justiça de Deus, está fora da palavra. E eu e você temos que andar em amor. Infelizmente, por mais difícil que possa parecer ser, o nosso papel é andarmos em amor. Se andamos em amor lá fora, irmãos, com os ímpios, quanto mais com os de casa. Exercitamos aquilo que recebemos de Deus em casa, para depois expormos lá fora. É o inverso. Primeiro em casa, depois lá fora. Infelizmente, tem gente que quer aplicar lá fora para depois aplicar dentro. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm o marido ou a esposa salva, os filhos, porque ele aplica a justiça lá fora. Ele não aplica a justiça de Deus dentro de casa. Ele não vive o que ele prega. Eu não preciso ser pregador para ser pastor. Todo crente tem o dever, todo crente é discípulo. Então todo crente tem o dever de pregar. E às vezes a gente só prega lá fora. E o que nós pregamos lá fora, nós não vivemos aqui dentro. Essa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi escrita para se cumprir, como nós falamos de Jesus. Ele falando para João, eu sinto muito, João, mas temos que cumprir a justiça de Deus. Deixa por esse momento, você precisa me batizar, porque já está escrito. Então vamos fazer conforme está escrito. E assim é eu e você. Nós também temos o mesmo dever. Como Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, como cidadãos dos céus, nós somos responsáveis por expor toda a verdade do reino às nações. E essa exposição pode ser apenas por aquilo que vivemos, vai refletir nas pessoas. As pessoas vão ver que há um novo homem, uma nova mulher com novas práticas. Um novo homem e uma nova mulher com novas práticas que vão nortear essas pessoas, porque eles nos conheciam antes e agora nos veem diferentes. Esse é o poder do reino, esse é o poder da nova criatura, esse é o poder do Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus que gerou essa transformação em mim e em você. E eu e você não podemos estarmos ansiosos pelas coisas deste mundo, pelas necessidades que temos, são reais, e o Senhor vai nos cobrir de todas as nossas necessidades, e principalmente daquelas que eu e você não podemos, porque excedeu, está além do nosso limite. Deus entra em ação. Mas uma igreja ativa, um povo ativo, ele anda conforme o que Jesus disse. O bônus está em buscar o reino e a justiça de Deus, irmãos. Todas as outras coisas nos será acrescentado. E eu e você podemos experimentar da verdade dessa palavra. Eu e você temos capacidade de administrar o nosso tempo para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Eu e você podemos, porque Deus, o Senhor, Ele não errou quando te escolheu. Amém? Ele acertou em te escolher, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E eu e você somos capazes, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e que nos capacita para vivermos esta palavra. Nós somos luz, e essa luz, onde ela entra, ela dissipa as trevas. Nós somos sal, e esse sal não pode perder o seu sabor, porque a partir do momento que você e eu perdemos o sabor de sal, de temperar, nós vamos servir apenas para ser pisado pelos homens. E infelizmente tem muitos cidadãos dos céus que estão sendo pisados pelos homens, pelos ímpios, porque perderam o sabor, perderam a identidade de cidadão do reino de Deus. Eu e você temos o rei, nós temos o reino e nós temos os céus que nos pertence. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, irmãos. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo que excede o nosso entendimento, e não dá para falar daquilo que excede o nosso entendimento, que já está reservado para mim e você na Nova Jerusalém.
E também aqui na terra, quando nós priorizamos as demais coisas, todas as nossas necessidades e além daquilo que nós esperamos. Por isso que o Senhor diz, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, a coisa que nós não sabemos, e quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, o Senhor vai trazer para o mundo físico, vai nos apresentar coisas que nós não sabemos, coisas além daquilo que nós pedimos. Então, eu e você temos oportunidade de viver conforme as Escrituras, né? Colocar em ordem aquilo que é essencial para o cidadão. Em primeiro lugar, o reino e a justiça. As demais coisas nos será acrescentado. A angústia, a agonia, o desespero por alguma coisa que faltou, o que queremos, não é e não faz parte da essência do cidadão dos céus. O caráter do cidadão do céu já está descrito na palavra. Tais coisas, apreensões, é para os gentios, é para os pagãos, não é para mim e para você. O Pai Celeste sabe de tudo que nós precisamos. E no devido tempo, tudo que precisamos Ele traz para as nossas vidas e nos surpreende. Nos surpreende. E nós já temos provado dessa verdade da palavra. Amém, irmãos? Essa é a declaração de Jesus quando Ele esteve aqui na nossa terra, no nosso meio, ensinando aos discípulos e à multidão. Qual é a forma que os cidadãos dos céus se portam diante da vida aqui na terra? Qual é o foco principal do cidadão? É o reino, é a justiça, que é a palavra. Amém? E quando eu e você nos dedicamos a viver essa palavra, o bônus vai estar sempre te surpreendendo. Todas essas coisas, tudo aquilo que nos falta, ou tudo aquilo que nós precisamos aqui na terra, para o nosso corpo, para a nossa vestimenta, para a nossa casa, será suprido por Deus. Até o que o nosso salário não pode dar, Deus dá além. E Ele ainda multiplica o que você ganha. E Ele ainda faz com que você suba de cargo no seu trabalho, que você exerça novas funções onde você está trabalhando, porque você priorizou o reino de Deus. Amém? O Senhor Jesus, Ele priorizou a vontade do Pai, trazendo a justiça do Pai por meio da sua morte e ressurreição. E o que estava guardado para Ele? A Bíblia expõe, algo além. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. O entregou o governo de todas as coisas criadas por Deus, nos céus, na terra e abaixo da terra. E assim é quando nós priorizamos. Seguiremos os mesmos passos do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como a sua vida e a minha vida dar errado. Seremos surpreendidos pelo Senhor. E nada nos faltará. Amém, irmãos? Louva a Deus pela sua vida. Gostaria de orar com você. Amém? Priorize o reino de Deus. Experimente. Se você já está vivendo isso, permaneça. Se você tem tido dificuldade de priorizar o reino de Deus, prove, priorize o reino de Deus e a sua justiça, e você vai experimentar da verdade da palavra. Pastor, a minha correria é tão grande que eu não consigo. Todo cidadão dos céus tem um dever. Então tem a capacidade também, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Te capacita para viver essa verdade da palavra. Experimente priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Você será surpreendido por Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos chamou e nos deu instruções. O Senhor não nos chamou e deixou um povo aleso. O Senhor não deixou um povo, o Senhor não trouxe um povo para ser bárbaro. O Senhor instruiu esse povo, o Senhor educou esse povo com
a palavra, o Senhor instrui o teu povo com o estatuto dos céus. Esse é o nosso regimento que nos educa, que nos ensina como cidadãos dos céus, como nós devemos nos portar com o Senhor e com este mundo. Senhor, para que sejamos surpreendidos e veremos a verdade dessa palavra. Como o Senhor diz, ó Pai, para que essas coisas não nos inquietem e para que essas coisas deste mundo não nos angustiem, porque o Senhor nos deu ferramenta para lidar com todas as coisas ao nosso redor e com as nossas necessidades. Conduz o coração dos seus filhos por meio do teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, a priorizar o teu reino e a tua justiça, colocarmos o Senhor em primeiro lugar. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, temos deixado o Senhor para o último plano. E às vezes até excluímos o Senhor e não há plano nenhum para o Senhor nas nossas vidas, infelizmente, pela correria, pelo que estamos vivendo hoje. Talvez revoltados, infelizmente, há crentes revoltados e revoltados com o Senhor, crentes que não querem mais servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita o coração do teu filho, ao qual o Senhor comprou com seu sangue, e renova a sua fé, renova a alegria dele em te servir, porque nós não veremos outro Deus semelhante ao Senhor, e nós não veremos alguém igual ao Senhor, porque o Senhor é único, e o Senhor é sem igual, e não há leis tão perfeitas, não há justiça tão perfeita como a do Senhor, a qual se cumpre nos céus e na terra, e todos estão sujeitos à justiça do Senhor. O Senhor sentenciou o mundo com a tua justiça, que é Cristo, ao vir ao mundo e morrer por nós. Nenhum homem tem desculpa agora, porque o Senhor veio ao mundo por meio do teu Filho para expor o seu amor através do teu Filho ali na cruz do Calvário. Não nos deixe, Senhor, andar desordenados, Senhor. Que não sejamos crentes desordenados, andando de um lado para o outro como se estivéssemos desregulados, ó Deus. Mas nos regula pelo teu Espírito, Senhor, para que nós possamos vivenciar as verdades da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, contempla as nações nesta hora, Senhor, as quais estão sem saída, Senhor. E a maioria das nações estão retidas em casa, os povos estão em casa, Senhor, grandes e pequenos, porque um vírus, Senhor, mostrou o que nós somos, pequenos, e podemos ser abatidos por coisas mínimas e invisíveis. Imagine se o Senhor se manifestar com todo o seu poder. Seremos dissolvidos. Então o Senhor mostra a sua grandeza em todas as coisas. Mostra também a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade. Traz cura, Senhor. Permite que os homens encontrem essa vacina, conforme o teu propósito, no tempo do Senhor, para que o nosso mundo volte ao normal, porque a tua palavra há de cumprir-se completamente para a vinda do Senhor, sobre as nuvens, conforme a tua palavra, para buscar a tua igreja. É o que está escrito. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, assiste aqueles que estão enfermos nesta hora, estão desesperados, angustiados, Senhor, depressivos, que haja cura na alma dessas pessoas, que haja recuo, Senhor, em suicídios, em assassinatos, em mortes, ó Deus, desordenadas, que a tua misericórdia venha visitar esse globo terrestre, Senhor, com uma ação curadora por meio da tua igreja e por meio do teu poder, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, abençoando cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor, que tiraram um tempo para ouvir a tua palavra. Por mais simples que ela seja, mas ela é a tua palavra e ela é poderosa, Senhor, para entrar no mais íntimo do nosso ser e esquadrinhar-nos, ó Deus, e nos renovarmos e nos exortarmos naquilo que precisamos, para que voltemos, ó Deus, ao nosso original, para que coloquemos, ó Deus, prioridades em nossas vidas, e o que é prioritário para mim, para a tua igreja, Senhor, é o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor, a não andarmos desordenadamente, Senhor, mas andarmos, ó Deus, ajustados por meio do teu Espírito Santo, para sermos, ó Deus,
surpreendidos e termos experiência com o Senhor por meio da Tua palavra, que é verdade. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, Senhor. No Brasil, o irmão Robson, a sua esposa, a sua família, a irmã Nilmar, visita o coração da tua filha, Senhor, ministrando sobre ela alegria e paz, porque o Senhor é fiel e fará tudo aquilo que o Senhor já declarou. O irmão Léo Ferreira, a sua família, que o Senhor possa assistir o teu filho em tudo e em todas as coisas. Todos os irmãos que estão aí no Brasil, que tiraram tempo para ouvir a tua palavra, Senhor, nessa live, seja visitado pelo Senhor segundo as suas necessidades e segundo a tua vontade, o teu poder, em nome de Jesus. Os irmãos aqui na Bélgica, Senhor, do Ministério Internacional Cristo Reina, ao qual o Senhor me concedeu pastorear, que o Senhor possa abençoar o rebanho que o Senhor tem me concedido, fortalecê-los, alegrá-los, Senhor, e renová-los em nome de Jesus. Abençoa a irmã Alejandra, o seu esposo, toda a sua família, a sua sogra, Senhor, toda a sua parentela, todos aqui que aqui estão, Senhor, o Guilherme Garcia, Senhor, a irmã Débora, o pastor Joel, a irmã Helenice, a irmã Pati, a irmã Lília Silva, todos os irmãos que adentraram aqui, Senhor, e pararam por um momento para ouvir a Tua palavra. Sejam, ó Deus, agraciados pelo Senhor, em nome de Jesus. O irmão Silva, Senhor, se eu posso estar o abençoando. Senhor, todos em nome de Jesus sejam tocados pelo Senhor e agraciados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Eu oro os abençoando. Amém, irmãos? Priorize o reino. Priorize o reino de Deus, porque o Senhor tem um mover e tem um compromisso com a sua igreja. Ele quer te surpreender e Ele quer que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida de forma espiritual, de forma provida por Deus. Então deixe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque essa palavra ela é real e verdadeira. Não se inquiete com as coisas do dia a dia. Basta o seu dia o seu próprio mal. Amanhã é outro dia e nós não sabemos o que virá amanhã. Então, fique em paz com o dia de hoje e descanse em Deus. E priorize Ele. Dê o primeiro lugar para Ele. Dê a primícia do seu horário para Ele. O primeiro dia, o primeiro momento do dia. Não coloque Ele em segundo plano. Não coloque seu esposo, não coloque seus filhos. Coloque Deus em primeiro plano. E o Senhor nos cobra isso. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Acima de tudo, infelizmente, acima de tudo. Acima das pessoas que nós amamos. E Deus requer isso de mim e de você. E tudo aquilo que Ele tem como justiça dEle para a sua igreja virá para o seu povo. E você já tem experimentado isso. Amém? Um bom domingo para os irmãos no Brasil, que ainda aí é tarde. Aqui é noite, mas ainda é dia, né? Porque aqui vai dar 9 horas da noite, mas ainda está claro o dia. Porque nós estamos já entrando no verão. Então aqui o sol ele põe tarde da noite, às vezes 10, 11 horas da noite, em julho, agosto. Então aqui ainda é dia. Mas os irmãos aí no Brasil, que é tarde, Deus abençoe, um bom domingo aos irmãos, uma boa tarde. Aos irmãos aqui da Bélgica, uma boa noite. Né? Fique firme no Senhor e não abra mão do Senhor de forma alguma. Por mais que o Senhor venha enriquecer você em todas as coisas, que Ele continue sendo prioridade na sua vida. Amém? Sexta-feira nós estaremos aqui de volta. Né? Nós vamos ter programações, né, de acordo com aqueles que quiserem aqui na Bélgica. Nós podemos ter culto nos lares. Então nós queremos voltar às nossas atividades aqui, embora não podendo ainda. Estão dizendo que só em setembro que as igrejas serão reabertas aqui, mas ainda não está confirmado. Pode ser que seja antes, mas de primeira mão, é o que eu tenho ouvido, é em setembro. Mas enquanto não, nós podemos fazer grupo familiar. Então esse é o meu propósito e estaremos vendo com alguns irmãos, podendo aí fazer culto nas segundas, nas terças, ou na quarta, ou na quinta, e mantendo os cultos por meio de live na sexta e nos domingos também. Amém?
Irmãos, sejam abençoados por Deus, que o Senhor possa continuar os abençoando. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Fique na paz. Deus abençoe.